Olá pessoal, vamos para a nossa próxima videoaula. Essa vai ser a nossa videoaula de número 5, né? Vou mostrar para vocês como é que nós fazemos para cadastrar as antenas GNSS lá no Topcon Tools. Pode ser qualquer antena, né? Como eu falei para vocês, esse nosso programa ele é um pouquinho antigo, então as antenas mais novas ele não tem cadastrado lá direto. Vou abrir aqui a pasta para vocês. Eu tenho aqui os dados de uma das estações da RBMC, a estação aqui de Teresina, PITN, tá bom? Já descompactei ela aqui, até que eu tenho os arquivos Hynix e tenho um arquivo PDF. Dentro desses arquivos que nós descompactamos, eles enviam aqui esse arquivo em PDF que mostra os dados da estação, né? Então aqui eu tenho um relatório de informação da estação, o nome dela, o código dela, as coordenadas dela, e aqui embaixo você tem as informações do equipamento, né? Tanto o receptor como a antena que essa estação utiliza. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, tipo de antena. A partir do dia 13 de novembro de 2019, né, até os dias atuais, ele está usando esse modelo de antena aqui, que é o TRM 115000.00. Se nós formos procurar lá no Topcon, ele não tem essa antena, né? Nós queremos cadastrar essa antena. Como é que a gente pode fazer então? Ele traz até aqui um link, ó, que era para trazer aqui os dados dessa antena, só que esse link não funciona. Se a gente clicar aqui, ele não vai abrir, a gente não vai conseguir achar esse arquivo .gra. As antenas, elas ficam cadastradas, antenas a partir do momento que elas são calibradas, elas ficam cadastradas nesse site aqui, ó. Você procura o Google aí, digita assim, antena calibration, ele vai abrir esse site aqui, ó. É um site Antena Calibration NGS NOAA. Você vai clicar nele e ele vai abrir essa janelinha aqui, tá bom? Nessa janelinha aqui você tem como pesquisar as antenas a partir dos fabricantes dela, tá bom? Perceba que cada fabricante, além do nome completo dele, você tem também a sigla, né? No nosso caso lá, nossa antena tem a sigla de TRM. Significa dizer que a fabricante dela, ó, é a Trimble Navigation. Então, eu selecionei aqui a Trimble e ele vai me mostrar todos os modelos de antena GNSS que esse fabricante tem cadastrado aqui. A antena que nós estamos procurando é justamente essa daqui, né? Ó, TRM 115000.00. Então, esses são os dados que nós precisamos cadastrar lá no Topcon Tools, tá bom? Eu vou minimizar aqui, vou abrir lá o programa para a gente poder fazer esse procedimento. Topcon Tools, vou selecionar o modo demonstração, vou criar um novo projeto para a gente poder fazer isso, vou chamar ele de vídeo aula 005, aqui a pasta, as configurações nós vamos conferir aqui novamente, mas basicamente eu olho aqui o fuso horário e o sistema de coordenadas eu deixo em UTM Sul, fuso 23, tá bom? O datum WGS84. Dou um OK, criei o nosso projeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou importar aqueles dados lá da estação justamente para a gente poder ver a questão da antena, tá bom? Eu estou aqui na pasta vídeo 5, dados PITN, e vou selecionar aqui esses dados Hynix para a gente poder importar para o nosso projeto. Vou salvar aqui o projeto. Então, aqui são os dados desse ponto, né? Uma ocupação de 24 horas. E aí, aqui, ó, na segunda aba, você configura o tipo de antena que esse ponto carrega, tá bom? No meu programa aqui, especificamente, eu já cadastrei a antena da Trimble. Mas eu vou mostrar como é que seria o procedimento para o computador que vocês estão aí. Você clica duas vezes aqui, ó, e vai abrir essa janelinha aqui. Você vai escolher a opção de antena e vai escolher a opção de personalizar, tá bom? Aqui ele já me mostra todas as antenas que eu já cadastrei nesse meu computador, né? No de vocês aí provavelmente não vai ter nenhuma. Então, como é que nós adicionamos um? Eu vou clicar aqui no botão de adicionar e aí ele vai aparecer essa outra janelinha para a gente poder preencher, tá bom? Tem três abas, ó, geral, parâmetro e PCV. Vamos dar uma olhadinha nesses parâmetros lá no site do NGS. Ó, a nossa antena aqui,
Nessa nossa antena ele vai mostrar aqui algumas imagens e ele vai mostrar também dois botões aqui, ó, o arquivo Antex e o arquivo Antinfo, tá bom? Nós vamos abrir os dois aqui, só para vocês darem uma olhadinha. O arquivo Antex, ele é um arquivo bem mais completo, né? Então, tem aqui vários dados de calibração dessa antena, começando aqui em cima, ó, a versão do arquivo, o código da antena, o tipo e o serial da antena, etc, etc, etc. E o Antinfo, ele é mais resumido, né? Ele traz algumas informações aqui e alguns dados de calibração. O que a gente vai precisar, né? Vamos começar preenchendo aqui. Primeira coisa seria o nome NGS, o nome dessa antena lá no NGS. Então, a gente pode pegar aqui, ó, esse próprio pelo próprio site aqui. Vou pegar esse daqui e colocar lá. O nome dela, eu vou colocar o nome, esse nome aqui, Zenfi 3 Geodetic. A fabricante, eu vou dizer que a fabricante é a Trimble. Copiar aqui do site também, ó. E a nota, a gente não vai precisar colocar nada. Vamos para a segunda aba aqui de parâmetros, né? E aí ele pede aqui uma série de dados, começando com raio, L1 base, L2 base, L1 plano, etc, etc. Esses dados aí, pessoal, nós vamos reparar bem aqui no arquivo do Antex, tá bom? Do Antex, quando você abre ele, você vai ter a seguinte informação. Bem aqui nessa linha você tem Zenit 1, Zenit 2 e a diferença de zenital, tá bom? Esses três aqui. Além disso, você vai ver que tem esses três dados, você tem aqui embaixo para a frequência L1, ele chama de G01, né? E aí você tem os dados Norte, Este, AP e também tem para a frequência L2, ó, tá aqui, ó, início da frequência L2, e você vai ter Norte, Este, AP e aqui alguns dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é cadastrar esses valores aqui, ó. Onde é que ele vai entrar? Ó, frequência L1, Norte, Este, AP, começando aqui. Então eu vou lá no programa, ó, eu vou ter aqui, ó, L1 Este, L1 Norte e o L1 AP. A gente vai botar aqui em base, tá bom? Então vou pegar aqueles valores lá e vou jogar aqui. Ó, frequência L1, vou começar com Norte, mais 0.68, L1 Norte. Vou colocar aqui. Aqui no Top Contours ele só aceita uma casa decimal, né? Então tudo bem, vou botar só 0.6. Inclusive, essa diferença aqui no arquivo Antinfo, tá vendo que ele é menor? E ele é bom porque ele já te traz os dados somente com uma casa decimal, tá bom? Então a gente vai usar, na verdade, esses valores aqui, ó. Aquele primeiro valor de Antex é 0.68, ele já arredondou aqui para 0.7. Então eu vou copiar aqui do jeito que ele tá mandando. Lembrando que a sequência é Norte, Este, AP. Então aqui é Norte, Este e o AP 65.2. Pronto, vou fazer a mesma coisa agora para a frequência L2, ó. Norte, Este, AP. O Norte aqui, vou pegar Norte L2. Este, Norte, Este L2 e o AP 57.2 aqui, tá ok? Pronto, aí nós colocamos já essa primeira parte aqui de parâmetros. Aqui em método da altura você vai deixar vertical. Aí vamos passar para a terceira aba aqui, que é o PCV. O PCV é o mais chato aqui que a gente tem para preencher, tá bom? Você vai ver que você tem então GPS
L1 e GPS L2, tá bom? E para cada frequência dessa, você tem a calibração da antena dependendo dos graus. Perceba que os graus aqui eles começam em 5, 0 graus e terminam em 90. E eles vão de 5 em 5 graus, né? Justamente do jeito que a antena diz aqui, ó. Vou pegar aqui o Antex de novo, ó. Ele vai de 5 em 5 graus, 5 em 5 graus, de 0 a 90, tá vendo? De 0 a 90 graus, de 5 em 5. Z1, Z2 e a diferença. Então, é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Na frequência L1, por exemplo, você vai começar aqui só nessa primeira linha, tá bom? Só nessa primeira linha aqui, ó. Você tem 0 graus, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Então, ó, de 0 a 90 graus, de 5 em 5 graus. É justamente esses valores aqui que a gente vai colocar aqui no Top Contours, ó. A frequência L1, de 0 a 90 graus, de 5 em 5 graus. Então, a gente tem que copiar todos esses valores ali e colocar aqui no Top Contours. No Top Contours, ele só aceita uma casa decimal. Então, você pode pegar esses mesmos valores aqui, ó, no arquivo Antinfo. Só que ele já simplifica, né? Ele já coloca só uma casa decimal. Então, você vai ver que são os mesmos valores, só que ele já faz um arredondamento. Por exemplo, aqui, ó. Nesse daqui, 0, 5, 10, 15. Nesse de 15 graus aqui é 0,26. Ele já simplificou para quanto, ó? Para 0,3, 0, 5, 10, 15. Então ele vai fazendo esses arredondamentos aí, mas são os mesmos valores. De 0 até 90 graus, de 5 em 5 graus, tá bom? Então o que eu vou fazer é colocar aqui, ó. Vou pegar primeiro o 0, coloca aqui. Os 5 graus, coloca aqui. O 10 graus, coloco aqui. O 15, coloco aqui. O 20, coloco aqui. E aí vou preencher todos até chegar no 90 graus. Quando eu preencher o L1, eu vou passar para o L2. Ó. Tá aqui, entra aqui o L2. Onde é que está o L2 aqui, ó? A partir daqui de baixo. Do mesmo jeito, de 0 graus até 90 graus, de 5 em 5. Então você começa copiando aqui, ó. 0 graus. 5 graus, 10, 15, 20 e assim sucessivamente até você preencher todos os valores, tá bom? Eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou preencher aqui e aí eu volto para mostrar para vocês. Pronto, então terminei de preencher aqui todos os dados, ó, de 0 a 90 graus, de 5 em 5 graus. Vou dar um aplicar, vou dar um OK. E aí, a partir de agora, minha antena está salva aqui, ó. Tá vendo? TRM 115000.00, o nome que eu dei para ela. E aí todos os dados que a gente tem disponível lá. Ok? E aí, agora, quando eu pego os meus dados, eu posso selecionar, então, a antena que eu acabei de cadastrar. Trimble Navigation. E a Zenfone é o 3. Tá bom? Então, esse é o procedimento. Vou encerrando por aqui essa videoaula. Até a próxima.